Tudo bem, pessoal? Beleza? Bom dia aí. Como vocês estão? Pessoal, então, a gente vem discutindo aí sobre questões, né, que envolvem o mundo atual, como, por exemplo, democracia e autoritarismo, né? A gente viu no vídeo passado todo o processo, né, de avanço ali dos regimes democráticos, né, após ali, principalmente após a queda do socialismo aí nos anos 90, certo? Só que assim, né, a democracia, ela é um regime que, por mais que exista na maior parte dos países hoje no globo terrestre, na maior parte dos países do mundo, ela ainda encontra alguns problemas, né? Alguns problemas que a gente está vendo hoje, por exemplo, Mianmar, né? Mianmar está passando por um período ali conturbado, né? Então foi dado um golpe político em janeiro, ou melhor, em fevereiro. E aí o que aconteceu, né? A população está saindo nas ruas aí, gritando, pedindo democracia, certo? Então a gente está vendo, né, que apesar da democracia ser o principal regime hoje no mundo, regime, né, democracia liberal burguesa ser o principal regime hoje no mundo, ela ainda encontra aí algumas resistências, né, para se estabelecer. Aí o exemplo que eu dei foi Mianmar, tá? Mas enfim, certo? Então a gente tem um problema aqui no Brasil também, certo? Então, onde as instituições, né, por conta aí não totalmente do seu fortalecimento, né, mas por conta dessa fraqueza institucional brasileira, a gente está passando aí por um processo também onde a democracia, ela, a todo momento, ela vem sendo golpeada, vamos falar assim, certo? Então, enfim, a democracia é o principal regime hoje no mundo, só que ela tem alguns problemas, a gente vai começar a falar desses problemas aí para vocês nesse vídeo, tá, pessoal? Bom, a grande questão né, por que a democracia liberal burguesa é o principal regime político na maior parte dos países? Porque outros regimes foram testados e que não deram certo, certo? Então, por exemplo, o stalinismo, lá, o socialismo burocratizado ao ponto do Stalin fazer o que o Stalin fazer o que ele fez, né, o que ele fez lá no momento em que ele governou a União Soviética. Então, mostrando a burocracia, mostrando ali, né, os inimigos do Estado sendo levados para a Sibéria, para os campos de concentração, as ditaduras, além da União Soviética no período do Stalin, as ditaduras espalhadas pelo mundo, né, principalmente lá na África, na América Latina. Então, esses outros regimes que não as ditaduras, esses regimes, né, que foram instalados aí no mundo e que não o regime democrático, de certa forma, eles falharam. Eles não conseguiram dar base, né, para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento humano e, inclusive, para o próprio desenvolvimento econômico, né, desses países aí. Tá? Então, é muito interessante se a gente olhar nesse sentido. Tá? Então, a ampliação da democracia, então ela advém dessa ideia de que os outros regimes que vieram, que são diferentes da democracia, não deram certo. Tá? Eu citei o socialismo stalino e as ditaduras africanas e as ditaduras aqui na América Latina. Não deram certo. Tá? Outra questão importante, pessoal, da gente colocar aqui também, eu acho que vale a pena, é justamente, né, a ampliação do processo de globalização e dos contatos entre as pessoas de outras nações, os contatos transnacionais, por exemplo, através da internet, através das redes sociais. Afinal, se a gente for olhar lá a Primavera Árabe, né, que aconteceu ali em países do norte da África e do Oriente Médio, por conta do que aconteceu? O que causou isso? O que deu viabilidade para isso, né, para as pessoas saírem às ruas pedindo democracia? Contra as ditaduras daquelas regiões, né? A internet, o Facebook, tá? Então, esse contato de povos, né, de diferentes nações, com povos mais democráticos, com regimes mais estáveis, amplifica, na verdade, o que? A busca por democracia, né? Então, é uma simples comparação, certo? Então, isso acaba agilizando, né, os processos sociais, tá? Nesse sentido.
O outro detalhe importante também, pessoal, é a cobrança, tá, de certos organismos internacionais. Então, aí o papel, por exemplo, da ONU, né, que a gente tem, da OMS. A ONU ela tem um papel importantíssimo hoje no mundo como uma organização, né, uma instituição supranacional, no sentido de cobrar, por exemplo, aí, né, possíveis candidatos a ditadores, né, possíveis ditadores, cobrar, né, o que está sendo feito com relação, por exemplo, aos direitos humanos, certo? Então, e aí? Então, tá, cobra, mas e aí? Cobrar só não adianta, tá? Exatamente. Então, o que a ONU faz muitas vezes? Embargos, né? Embargos econômicos, muitas vezes, tá? Bloqueia o comércio desse país que tende a uma ditadura, que tende a uma coisa nesse sentido mais repressiva, certo? Embargo. Então, os outros países do mundo aí, dito civilizado, vão deixar de comercializar com esses países. Beleza? Então é assim que funciona, né? A Organização Mundial do Comércio, né? Que priva aí por uma certa liberdade comercial, né? Que priva para que, de certa forma, as leis, né? Sejam cumpridas de uma forma correta. A própria OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, que a gente está vendo hoje no mundo, né? Colocando ali as suas diretrizes, né? No sentido, inclusive, de alguns países facilitarem, né? Aí a vacina para outros países que não tem cacife, né? Então é isso. Então existe hoje, pessoal, devido a esses organismos internacionais, né? Deu o exemplo da ONU, da OMS, nesse sentido de fazer o quê? De pressionar os países para que os países cumpram uma determinada agenda. E essa agenda tem a ver com direitos humanos, com proteção ambiental, tudo isso, tá? Então, esse é um outro fator para pressionar aí que dá base, né, para a sustentação desses regimes mais liberais democráticos aí no mundo, tá? Então, essa pressão externa, né? Em 2006, a ONU ela interviu, por exemplo, na República Democrática do Congo, no sentido de pressionar ali, diminuir, né, fazer com que o governo do Congo prestasse contas do que estava acontecendo. Por que aquelas pessoas estavam morrendo? Por que 40 milhões de pessoas sofreram, né, com a guerra civil lá no Congo, entendeu? Então existe essa força, né, desses organismos internacionais aí, certo? Atuando na África, na América Latina, no Oriente Médio, né, por conta desses conflitos aí, entendeu? Como se fosse um organismo para tentar eliminar esses problemas, né? Para fiscalizar e tentar eliminar esses problemas aí, organismos. Tudo bem, pessoal? Esses organismos, então, atuam nesse sentido, tá? Outra coisa, o comércio, tá, pessoal? É muito mais fácil, né? Muito mais vantajoso para o desenvolvimento do lucro, né? Para que algumas empresas tenham lucro, se essas empresas fizerem, né, o comércio com nações que sigam, né, propriamente os ideais liberais democráticos, do que com ditadores, tá? Então existe também uma pressão do comércio, tá, de grandes investidores, né, que preferem muitas vezes ali exatamente esses valores, né, liberais democráticos, né, e não propriamente ditaduras. Se bem que investidor, né, onde ele perceber que vai ganhar mais, ele investe ali o seu dinheiro, tá? Mas geralmente é assim que acontece, tá bom, pessoal? Bom, no entanto, pessoal, a gente tem exemplos aí, por exemplo, a China, né, Cuba, Nigéria, que essas forças, né, vamos chamar assim de forças globalizantes, elas não são suficientes, né, para ampliar e liberalizar, né, o regime político desses países, entendeu? Existem certos atravancamentos ali nessas regiões, tá, que impede, entendeu? Mas aí são outros fatores aí que a gente, por exemplo, a China, né? A China tem hoje a segunda economia do mundo, então a China tem cacife, né, para manter ali o governo autoritário deles da forma que eles quiserem, tá? Pessoal, uma outra questão bem interessante aí, com relação à instalação das democracias no mundo atual, ou melhor, a falha, tá, desses regimes, fala das falhas, tá, desses regimes democráticos,
é que muitas vezes a gente observa também que esses regimes democráticos, apesar de serem aí os principais que existem no mundo hoje, na verdade, a maior parte dos países do mundo, né, professam os regimes liberais democráticos, com uma constituição, com um parlamento, com um congresso. Existem problemas, né, existem falhas aí, tá? O que se coloca, pontuar algumas coisas, tá? Para começar, depois eu desenvolvo mais com vocês aí. Hoje, pessoal, cada vez mais as pessoas estão votando menos, certo? Estão votando menos. Você vai perguntar, tá? Por que as pessoas estão votando menos, tá? Então, analisando aí certos países, como por exemplo o Reino Unido, se a gente pegar o Reino Unido, tá? Se a gente analisar esses países, aí, países que já atingiram, países, aí vamos falar países europeus, tá? Se a gente pegar muitos desses países europeus, o Reino Unido, a Alemanha, a França, concorda que eles já atingiram um nível de desenvolvimento econômico bastante grande? Então, a partir desse momento, pessoal, em que esses países desenvolvem, chegam a esse nível, chegam a esse patamar de desenvolvimento econômico, o que vai acontecer? As pessoas elas vão acabar se preocupando menos com o próprio funcionamento do governo, o próprio funcionamento do governo, né, da política do seu país, para se ater mais em seus estilos próprios de vida, nas suas particularidades. Isso é um fato extremamente importante aí, certo? Então, nesse sentido, essa falha da democracia, porque a democracia liberal, né, às vezes ela pressupõe participação. Então, a falha, muitas vezes, está na falta de interesse das pessoas em participar, por conta do quê? Do nível econômico que determinadas regiões atingiram. Entendem isso? Entendem? Então, isso acaba reverberando na própria atuação política dessas pessoas naqueles países aí, nessas regiões, tá? Então, isso uma evidência, né, que a gente pode colocar aí como algo importante aí, tá? Outra coisa, pessoal, e essa aqui é muito interessante, tá? É uma ideia que vem se desenvolvendo desde o final da década de 70 até agora, né? Então, do final do século XX até agora, que é o avanço da ideologia neoliberal, tá? Pessoal, por muito tempo, a gente sabe isso aí, a gente sabe que os europeus viveram, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, o famoso estado de bem-estar social, que foi aquele momento em que o Estado passou a prover habitação, educação, saúde para as pessoas, certo? E dar uma certa condição de vida. Com a crise do petróleo, pessoal, que aconteceu aí na década de 70, o que ocasionou? Ocasionou uma mudança nas relações econômicas, tá? E aí os estados passaram a lançar mão, principalmente lá, né, quem iniciou isso foi os Estados Unidos lá na era do Reagan, né, do Ronald Reagan, e lá na Inglaterra com a Margaret Thatcher, né, a dama de ferro aí. Então o que vai acontecer? Os estados eles vão começar a tirar, melhor, vai avançar esse discurso neoliberal ao longo aí do final dos anos 70, então final do século 20, início do século 21, mostrando muitas vezes a ineficiência do Estado. Isso aí, existem discussões sobre isso, tá, pessoal? Só estou lançando mão aqui. E esse discurso neoliberal, muitas vezes ele vai chegar nas pessoas, as pessoas vão começar a falar desse inchaço do Estado, de que o Estado é muito burocrático, de que esse inchaço do Estado acaba gerando aí uma ineficiência grandiosa, indevida. Entenderam isso? Então, esse seria um dos vieses, né? Justamente aí, esse inchaço do Estado, e que levariam aí as pessoas cada vez mais a pedirem menos Estado, ou seja, irem contra, de certa forma, o espaço público, o espaço político da política, onde muitas vezes acontece ali as ideias, né, as discussões, por exemplo, né, com relação, por exemplo, a uma empresa estatal. Né? Então as pessoas hoje pensam assim, beleza, a gente tem que privatizar tudo, vamos privatizar tudo porque isso vai dar ganhos para a sociedade. Muitas vezes esse é um discurso, pessoal, esse discurso neoliberal, que não leva em conta o contexto e a realidade de um país, o histórico de um país. Tá? A gente vai discutir isso nas outras aulas, eu vou conversar com vocês isso aí, tá bom? Bom, então é isso, pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, tá? Vou parar por aqui, o vídeo vai dar 15 minutos, certo? Então, espero aí que vocês tenham entendido a lógica aí da aula de hoje,
certo? Então a lógica foi aí um pouquinho para tratar essas questões da ampliação da democracia, e até que ponto essa ampliação da democracia encontra aí os seus limites, né, nas sociedades atuais. Aí. Como é que foi a ampliação da democracia, como é que aconteceu isso, tá? Eu elenquei alguns fatores, e quais, de certa forma, são os limites aí dessa mesma democracia para as sociedades atuais aí, tá bom, pessoal? Obrigado, a gente se vê aí num outro vídeo. Valeu, tchau!